Boa tarde para todo mundo. Hoje é a primeira aula e essa aula a gente vai trabalhar uma rápida introdução à moderna gestão de pessoas. Oi, gente. Boa tarde. Hoje a gente vai ter a nossa primeira aula da disciplina de gestão de pessoas, né? E essa primeira aula é exatamente uma introdução sobre essa moderna gestão de pessoas que a gente vai tratar durante o nosso semestre, né? Então é importante que a gente fale qual é o contexto onde essa moderna gestão de pessoas está inserido, né? Que é exatamente trabalhar a ideia de que a gestão de pessoas ela é formada por pessoas e por organizações, né? E essa formação ela tem que ser duradoura, né? E ela tem que ter interdependência. Por quê? Porque as pessoas dependem das organizações onde elas trabalham para atingir o seu objetivo pessoal, para atingir o seu objetivo individual, né? E as organizações também dependem diretamente das pessoas, para que as organizações possam operar, possam produzir bens, possam prestar serviços, possam atender clientes, possa competir nos mercados onde elas estão inseridas e, consequentemente, atingir alguns objetivos que são globais e estratégicos, né? Então, de uma forma bem ampla, né? O contexto geral da gestão de pessoas é que ela é formada por pessoas e por organizações onde existe uma interdependência que tem que ser duradoura para que os objetivos organizacionais e os objetivos pessoais e individuais sejam atendidos da melhor maneira possível. E aí, conhecendo esse contexto da moderna gestão de pessoas, onde precisa de uma interdependência, né, entre organização e colaborador, para que a eficácia organizacional seja alcançada, fica exatamente essa pergunta, né? Como a gente tem que tratar colaborador? Como a gente tem que enxergar as pessoas dentro da organização? Como recurso ou como parceiro, né? Fica essa questão básica entre escolher, né? Pessoas são recursos ou pessoas são parceiras, né? Bom, os colaboradores, em alguns momentos, eles são tratados, sim, como recursos produtivos das organizações, né? Que é o que a gente conhece como recurso humano, né? Mas a gente sabe que, como recurso, eles acabam sendo muito padronizados, as suas atitudes, o seu pensamento muito uniformizado, eles acabam se comportando de maneira inerte, principalmente a tomada de decisão, principalmente a busca da autorrealização, principalmente ao fato deles se comportarem de maneira proativa, né? E aí a gente sabe também que quando a pessoa é vista como recurso, exatamente dessa forma como eu falei, uniforme, inerte, sem proatividade, a gente acaba sabendo também que eles precisam muito mais serem administrados. E isso envolve muito planejamento, organização, direção e controle das atividades por parte das organizações, né? Por isso, nessa moderna gestão de pessoas, existe exatamente essa outra escolha, né? Que é visualizar, que é enxergar, que é ter as pessoas como parceiras da organização, né? Por quê? Porque aí ela não fornece só força de trabalho, né? As pessoas, quando elas são vistas como parceiras, elas fornecem muito mais que força de trabalho, né? Elas fornecem habilidade, conhecimento, competência, né? E principalmente
inteligência, né? Que acaba influenciando diretamente naquela tomada de decisão que a gente acaba conhecendo, que a gente acaba percebendo que é tão importante para a vida e para a saúde da organização, né? Então, pessoal, nesse sentido, entendendo nessa moderna gestão de pessoas, né, que são as pessoas que constituem o capital intelectual e humano da organização, a gente acaba percebendo, né, que as pessoas, quando são tratadas como parceiros pelas organizações, elas acabam fazendo com que essas organizações sejam bem-sucedidas, né? Porque elas fornecem não somente mão de obra, né? Elas são não somente empregados contratados da empresa, né? Elas fornecem conhecimento, elas fornecem inteligência, né? E elas acabam sendo vistas como parceiro, parte integrante daquele sucesso organizacional, daquela eficácia organizacional que a gente vem buscando. E é aí que a gente consegue, então, perceber que se existem, né, o tratamento das pessoas como recurso ou como parceiros da organização, a gente começa a entender por que o termo, né, RH, né, ou GP acaba assumindo diferentes significados, né? Por quê? Porque já deu para perceber que uma das áreas organizacionais, né, que mais sofre mudanças, né, do que tudo que eu já falei, pessoas como parceiro, como recurso, etc, 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 é a área de recursos humanos, é a área de gestão de pessoas, né? E essas mudanças, elas acontecem tanto, né, que até o nome vem mudando junto, né? Algumas organizações ainda utilizam a denominação de recursos humanos, mas a gente percebe que cada vez mais essa área de recursos humanos está tendo o seu nome substituído por expressões como, por exemplo, gestão de pessoas, como, por exemplo, gestão com pessoas, como, por exemplo, gestão do talento humana, gestão de colaboradores, gestão de competência, gestão do capital humano, etc, etc, etc. Então, existem diferentes nomes que acabam representando um espaço conhecido, mas um espaço que vem sofrendo mutação muito rápido, porque pessoas não são só recursos, pessoas são parceiras. Então, recursos humanos como função ou departamento, né, que é essa unidade operacional que a gente conhece. Recursos humanos como um conjunto de práticas de recursos humanos, né, que é onde acontece aí o recrutamento, a seleção, o treinamento, que é o que a gente vai ver, né, e recursos humanos como profissão, né, que são essas pessoas que a gente sabe aonde você trabalha. Eu trabalho, eu sou gestor de recursos humanos, né, o que você faz? Eu sou responsável pela área de recrutamento e seleção da empresa tal, né. Então, o termo, ele vem assumindo diferentes significados exatamente por essa mudança intensa, né, que a área organizacional vem mudando e, consequentemente, precisa acompanhar. E como existe, né, essas mudanças, como existem essas mudanças que vêm acontecendo, né, de uma maneira rápida nesse ambiente organizacional, é óbvio que o conceito, né, também acaba mudando. Existem conceitos de autores mais antigos que são mais simples
e trabalham a ideia de recurso. Existem conceitos mais atuais que vão implementando inteligência, conhecimento e habilidades na sua descrição, porque são autores mais recentes na área de recursos humanos, né? Então, a gente pode ter alguns conceitos aqui, como o primeiro, que a administração de recursos humanos é um conjunto de decisão integrada sobre as relações com o emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. A administração de recursos humanos é a função na organização que está relacionada com provisão, com treinamento, com desenvolvimento, como eu já falei. Gestão de pessoas é um conjunto integrado de atividades desenvolvido por especialistas e gestores para agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter, monitorar pessoas, né? E gestão de pessoas é uma área que constrói talento, né? Por um conjunto integrado de processos, que é o objetivo do nosso estudo. Exatamente é o objetivo da nossa disciplina. Exatamente conhecer esse conjunto de processos que são integrados e interdependentes.
E é por isso, né, que a gente estuda os processos, né, de gestão de pessoas, agora focando a pessoa, né, como um ser dotado de competência, habilidade e inteligência, né? Por isso a gente estuda esses processos visualizando, né, essa moderna gestão de pessoas. Então são 6 processos que a gente vai esmiuçar durante o nosso semestre na disciplina de gestão de pessoas. O processo de agregar pessoas, que a gente trabalha recrutamento e seleção, né? Que é o processo utilizado para incluir novas pessoas na organização, né? Existe o segundo processo de aplicar pessoas, que é óbvio que depois que a gente inclui essas pessoas na organização, a gente precisa ter as atividades que elas vão realizar desenhadas, a gente precisa orientar as pessoas como elas devem se portar na organização, a gente precisa acompanhar o seu desempenho, né? Existe o processo de recompensar pessoas, que a gente trabalha recompensa, remuneração, benefício, exatamente para conhecer quais as ferramentas que são mais utilizadas para incentivar as pessoas, para satisfazer a necessidade dos colaboradores dentro da organização. Existe o processo de desenvolver pessoas, né, que é o treinamento e desenvolvimento, né? Aí a gente vai esmiuçar um pouquinho o desenvolvimento entre desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de organização, né? Esse processo ele serve para capacitar, para melhorar, para incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal do colaborador que está inserido na organização. Existe o quinto processo, que é o processo de manter pessoas, que a gente vai estudar basicamente segurança no trabalho, higiene no trabalho e qualidade de vida no trabalho, né? Não com uma visão legal de regras e normas, mas com uma visão organizacional. O que as pessoas precisam, o que as organizações podem oferecer e devem oferecer, né? E o último processo, que é o processo de monitorar pessoas, que é exatamente para estudar um pouquinho desse sistema de informação gerencial, para acompanhar e para controlar as atividades dos colaboradores e para verificar se tudo aquilo que foi planejado está sendo minimamente alcançado e como está sendo alcançado, se é da melhor maneira, se precisa de um feedback, uma retroação para poder melhorar algum ponto, etc, etc, etc. Né? Então, essa aula número 1, Introdução à Moderna Gestão de Pessoas, é mais ou menos um apanhado do que a gente vai ver nesse próximo semestre na disciplina de Gestão de Pessoas. Obrigada por hoje e até a próxima aula.